Olá a todos, pessoal. Já depois de 4 meses, estamos aqui. Eu neste momento estou em La France. Hoje nós vamos a um bunker nazista, que esta é das principais razões de eu estar aqui. Talvez a principal, vamos ignorar esse facto. Se eu não gravar muita coisa é porque eu fiquei muito excitado e não deu para gravar porque eu estava a imaginar-me em 1940. Se eu gravar alguma coisa que até seja fixe, vai aparecer aqui no vídeo, está bem? É isso e vamos lá. Não mentiras, achei um bocado pequeninas, mas eram alemães, Até temos tradução em espanhola. Chegaram aqui em junho de 1940. Em junho de 41, a sua utilização estava reservada para a Marinha Alemã, que decidiu construir um bunker. Servia como refúgio em caso de bombardeio, em caso de bombardeamentos. Muito interessante. E depois isto aqui conta a história toda do bunker. Olha, cena 1, temos que começar por aqui, não é? Exato. Que nós temos, vemos cada passo, exatamente, cada passo nós temos aqui. Fazer a salvação toda. Vá lá que não tem tradução em inglês, esquece. Aqui em França não existe tradução para nada. Nada tem tradução nesta terra. Ou falas francês ou nada. Sorte que o Duolingo está a dar resultado. Nosso irmão. Tinha que trabalhar. Olha, está aqui a história dele. Só que não percebo nada. O bunker depois foi utilizado como coisa para a marinha, agora foi usado pela marinha francesa. Estes 3 ventiladores situados na parede à direita podem filtrar ar, não sei a tradução disto, e graças ao sistema de condutos. Na primavera de 42, André Ledor, eletricista de La Rochelle, veio a realizar alguns trabalhos elétricos a este bunker, em particular a oficina dela Almirante. Ao entrar, ele cruzou-se com 2 mulheres jovens alemãs que estavam ocupadas a pintar murais marinos nas paredes. Quando abandonou o bunker à noite, descobriu que as jovens também tinham pintado um pés de cores na sua caixa de ferramentas. Tinham feito uma pintura na caixa de ferramentas do homem. Agora começa a ficar interessante. Isto foi isto está a ficar bem isto. Um capacete usado pelo exército francês. Olha, uma carta da Alemanha, ali a águia nazista. Olha, coisa judeu, como eles eram identificados. Depois ali material de guerra. Devia dar para ir para ali. E depois aqui também é mais um bocado da história. Já aqui a guerra começou a ficar próxima de La Rochelle a 17 de junho. Depois, como todos sabem, dia D, e a partir daí é o fim da Alemanha. E também há vídeos e coisas que eu não entendo, está aqui escrito assim. Mas
Isto aqui é 1 hora de visita, quando está aqui 1 hora. Olha, afinal há a atração, mortos por justa causa. E depois os nossos amigos. Olha, isto que também cai, isto é horrível. Uma coisa que isto é horrível, isto está sempre a cair. É uma mica. Sempre a cair. Está bom. Mas bom, cada vez que vocês avançam, tem aqui a história. Uma parte interessante é que o primeiro ato de resistência que alguém teve contra os senhores alemães que estavam aqui foi este general, o Eon Pide, que recusou-se a erguer uma bandeira nazista. Portanto, tem aqui, negou erguer a bandeira nazista, não quis obedecer ao tenente do exército alemão. Este foi o primeiro ato de resistência em La Rochelle. O tenente alemão volveu 4 horas mais tarde como oficial de alto cargo com a bandeira, só que o senhorzinho aqui recusou-se. E claro que depois foi detenido, deportado e depois foi fuzilado com os alemães também. Portanto, depois tinha aqui muita mais coisa, mas não vai dar para mostrar tudo porque... Mas aquilo que eu achar assim interessante depois eu vou filmando, mas tenho aqui artigos, documentos históricos alemães, que claro, não podemos tocar, mas ver com os olhos já não. Este general realmente aqui, muita importância, ele aparece em todo lado, porque foi quem começou com a resistência aqui em La Rochelle. Talvez sem ele uma série de acontecimentos não teriam acontecido. Hitler errou em muitas coisas durante a Segunda Guerra. Talvez o maior deles foi tentar estar em 2 frentes, com a União Soviética e com os aliados. Talvez este foi o maior erro de Adolf Hitler. Ou então quando ele invade a União Soviética, quando Stalin ainda está a favor da paz, Stalin ainda queria se resolver com Hitler, impressionante, mas ele ainda se queria resolver. Mas Hitler decidiu continuar. Isto aqui, certeza, foi quando os franceses foram soltos, exatamente. Mas ele mesmo assim quis continuar com a sua invasão à União Soviética. E com certeza o facto disso, o facto de estarem não sei quantas frentes a batalhar ao mesmo tempo, tenha sido os maiores erros de Hitler na guerra, se não o maior erro. Também a remoção de vários generais que pertenciam a Hitler. Quando Hitler as coisas começam a dar mal, principalmente a invasão na União Soviética por causa do frio, ele despede vários generais, sendo que Hitler nessa altura assume o papel do líder de táticas do exército, e talvez isso também tenha sido um dos maiores erros. Aqui no Reichstag, para quem não sabe o que é o Reichstag, era o parlamento alemão. Esta foto é muito famosa, só a gente conhece esta foto, quando a guerra acaba, quando os comunistas chegam a Berlim. Hitler nessa altura já estava morto. Hitler mata-se a 30 de Abril. E tem aqui muita informação, alguma traduzida, outra não está traduzida, mas vocês também têm sempre isto aqui. Portanto, onde quer que vocês vão, têm isto. E portanto, é isto. Aqui uma bandeira nazista da Marinha. Muita gente pergunta o que é que significa a bandeira. Olha aqui. A bandeira, o vermelho representa a cor do partido, o branco representa o ultranacionalismo germânico e a suástica, com o preto no meio, representa a superioridade do povo ariano para com o povo judeu. Não só essas cores também, mas também o facto que estas cores eram usadas na bandeira do Império Alemão.
Então tem esses dois significados, mas geralmente é isso. Tem esses dois significados. Vê-se muito também destas coisas aqui. Depois, como, para quem não sabe, a Alemanha rende-se em 7 de maio, com Cato e os generais também. Portanto, é assinada a redenção da Alemanha e a partir daí já todos sabemos. Como se costuma dizer, o resto é história, não é? E depois aquela foto famosa de quando a União Soviética finalmente chega a Berlim. Foi o primeiro país, não porque foram melhores, mas sim porque eles decidiram matar-se aos milhares e milhões para conseguir chegar lá primeiro. Stalin estava com um bocadinho de raiva de o seu amigo ter invadido. E depois temos aqui vários documentos nazistas, incluindo um que diz Adolf Hitler, e eu não estou a conseguir dar zoom, está ali. Então, tem aqui bastante coisa. Aquela foto eu acho que toda a gente já viu na internet, que é muito famosa. Foi no Reichstag, que foi muita coisa, foi o parlamento alemão. Teve lá um incêndio em fevereiro, quando os nazistas culparam os comunistas. Muita história que tem no Reichstag. Isto aqui é da Marinha Francesa, também é muito usado aqui, porque foi fundamental para a libertação de La Rochelle. Mas muita gente, e muito bem, pode-se perguntar porque é que Hitler não invadiu Espanha ou Portugal e só ficou pela França, depois claro, perde a França também, com o desembarque na Normandia e depois também com a invasão soviética à Alemanha, e assim Hitler perde a Segunda Guerra. A resposta há duas respostas, e ambas são simples. Se eu estou a filmar assim, é porque temos as pessoas aqui. A resposta é simples, primeiro porque os governos, tanto espanhóis como alemães, eram mais favoráveis a Hitler. Hitler não gostava muito de Franco, por exemplo, mas eram mais aliados, então não havia motivo, pelo menos para já, para invadir. E o segundo motivo é porque Hitler sempre quis a União Soviética. Então inicialmente, depois de conquistar a França em 41, Hitler foca-se na União Soviética. Depois, quando começa a perder território, claro que Hitler vai se focar em defender território do que atacar a Espanha ou Portugal. Portanto, tinha estes dois motivos, mas principalmente o primeiro. Hitler não estava muito preocupado, porque para ele era mais importante realmente a União Soviética, que sempre foi assim o sonho de Hitler, mas acabou por não conseguir. Depois temos ali a bandeira da Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, e depois outra nazista, e depois o uniforme nazista. Quem gosta da Segunda Guerra, quem gosta destas coisas, como eu, que é completamente louco por isto, este local é muito fixe. Para vocês verem, pessoal, para quem diz que o nazismo é direita e capitalista, malvado, safado, nem os carros podiam ser privados, nem na Alemanha, nem na França, nem em qualquer país que Hitler invadiu. Portanto, a sério, quem ainda continua a dizer que o nazismo era direita, capitalista, malvado, safado, é burro, não é burro. Bem, claro que existia muita mais coisa, como uma sala com som imersivo da Segunda Guerra Mundial, mas eu nem me lembro de filmar, é que eu estava ali, eu nem me lembrei que eu estava a fazer um vídeo, portanto, há sim muitas coisas que eu não filmei e esqueci-me de as fazer, mas espero que todos tenham gostado, relembrando que este bunker situa-se em La Rochelle, que foram das cidades mais importantes, principalmente a nível marítimo, para
a Alemanha nazista. Portanto, se alguém quiser ir lá, eu recomendo-vos muito a ir. É uma boa experiência, tirando a parte que depois vocês podem comprar livros nazistas e nenhum está em inglês. De resto, recomendo-vos a ir, é muito bom. É isso e espero que tenham gostado do vídeo.